Graça e paz, melhor dia, Igreja Santa, Igreja do Senhor, povo eleito, povo de propriedade exclusiva de Deus. Já louvo e agradeço ao Senhor por mais um dia de vida, né? Tô meio adoentada, gripada, tossindo, mas estou aqui, né? Para glorificar o nome do Senhor, porque Ele vive e reina, amém? Para sempre, na vida de cada um. E eu quero aqui nesta manhã trazer uma mensagem para que a igreja venha meditar, né? A igreja viva, a igreja sem parede, que somos nós, as vidas, né? Não igreja de parede, né? Porque Deus não habita em templo feito por mão de homens. Ele habita dentro de mim e de você. E eu quero aqui nesta manhã trazer uma mensagem para que os irmãos venham refletir, para que a igreja do Senhor, a igreja viva, né, venha refletir, venha meditar, confira na sua Bíblia, né? E que Deus venha revelar na tua mente, no teu coração, a verdade, né? Que o Espírito Santo venha te convencer, né? Da verdade, porque só Ele que convence, abençoado. Eu não convenço ninguém a nada, porque eu também vivia dentro de um sistema religioso, dentro de uma igreja, né? Seguindo normas, doutrinas de homens, são preceitos de homens, porque Jesus não veio trazer uma religião, Jesus não veio trazer dogmas, Jesus ele aboliu esses rudimentos, esses dogmas aí. Jesus não veio trazer uma religião, amém? E eu escolhi um tema para essa mensagem, que é assim: pertencemos a Cristo ressuscitado, não a Jesus de Nazaré. O texto inicial se encontra em Romanos 7,4, que diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que seja douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, abençoado, que você venha refletir nessa mensagem, porque você não pertence a Jesus de Nazaré. Você pertence a Cristo. Você pertence, né, o outro, aquele que ressuscitou dos mortos. Quem ressuscitou dos mortos? Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré era 100% Deus e 100% homem. Ele teve sua participação de carne e sangue, né? Ele foi como nós, teve participação de carne e sangue, né? Naquele tempo que ele viveu ali, ensinando os discípulos, né? Que o que iria acontecer com ele, que ele começou a falar, a mostrar aos discípulos que ia para Jerusalém, porque convinha a ele padecer por muitos, né? E Pedro se opôs, né? O que Jesus estava falando. Lá em Mateus 16, verso 22, 23 diz: e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, abençoado, hoje em dia, muitos dos meus irmãos, muitos das igrejas de Cristo estão assim. Não entendem as coisas que são de Deus. Não entende as coisas do alto, não entende as coisas do Espírito, a não ser a dos homens. Por isso Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Pedro era um Satanás de chifre, que nem os religiosos dizem que o Satanás está infernando, está fazendo isso, fazendo aquilo. Deus falou com o ser humano, com Pedro, porque ele estava se opondo à obra de Cristo, à obra que Cristo ia fazer na cruz. Ele estava dizendo que não, Senhor, de maneira nenhuma vai acontecer isso. Mas Jesus disse que era necessário ele fazer isto. Porque Jesus de Nazaré foi uma manifestação de Deus, né? Para aquele povo judeu ali. Então, a gente hoje pertence ao Cristo ressuscitado, né? Não a Jesus de Nazaré. Porque Cristo pôs fim à lei, e Romanos 10,4 diz:
Cristo pôs fim à lei, as leis que Deus deu a Moisés para o povo dele, os judeus, lei a qual ele aboliu na cruz. Porque o povo de Deus era um povo idólatra, vivia adorando, né, escultura, imagem, fazendo sacrifício anualmente, né, e nunca chegava à perfeição. Por isso Deus enviou o seu filho para eles, para os judeus, não foi para nós, abençoado. Nós já nascemos com a obra completa, com a obra perfeita ali na cruz, né, que o Senhor concedeu. Jesus de Nazaré abriu um novo e vivo caminho, o caminho da graça, o novo caminho, a nova aliança, o novo pacto. Nós pertencemos ao Cristo ressuscitado, não a Jesus de Nazaré. Porque quando eu vivia dentro de uma chamada igreja, do sistema religioso, né, os louvores eram passa Jesus, o homem da mão furada tá passando por aqui. Ele não é mais o homem da mão furada. Ele não é mais Jesus de Nazaré para você estar clamando Jesus de Nazaré. E quando você está clamando, você está blasfemando, você está anulando o sacrifício de Cristo ali na cruz, né? Você está deixando de viver uma vida plena em espírito e em verdade, porque ele habita dentro de mim e de você. Ele está dentro de mim e de você, abençoado. Então, através da morte de Cristo ali na cruz, né, através do seu corpo, né, que foi esmordaçado, foi humilhado, né, pelo seu sacrifício ali na cruz, a obra dele foi perfeita, para mim foi perfeita, né? E hoje nós podemos, né, dizer que somos do Cristo ressuscitado. Bota a mente para funcionar e leia com atenção, porque aqui deixa bem claro Romanos 7,4. Meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Aquela lei, o rudimento, né? Que antigamente o povo de Deus tinha que fazer, porque a Bíblia foi escrita toda para o povo judeu, não para nós. Hoje o que serve para nós são a conquista da cruz de Cristo, né? As epístolas do apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus, né? O que serve para nós, as conquistas ali da cruz, que você é um eleito, como fala lá em Efésios 1,4, você é um eleito, você é um escolhido, antes da fundação do mundo, Deus te escolheu. Então, abençoado, você já é dele, você pertence a ele, não precisa você estar dentro de um lugar, né? Dentro de um templo religioso, seguindo aquelas normas, né? Você vai para ali, você sai de lá pior, porque lá eles estão, é um Deus fraco, é um Deus que você tem que pagar, é um Deus de barganha, é um Deus de tomar lá da cá. Abençoado, desperta para a verdade. Deus é dono do ouro e da prata, ele não precisa de nada do teu esforço, ele não precisa do teu dinheiro, ele não precisa da tua campanha, ele não precisa do teu sacrifício, do teu jejum. Ele não precisa de nada disso, porque ele já nos dá vida e respiração e tudo mais. Temos só que glorificar, agradecer a Deus, agradecer ao nosso Pai por mais um dia. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Ora, o Senhor é Espírito. Lá em 2 Coríntios 3,17 diz: ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Há liberdade. Então, aonde está o Espírito do Senhor? Está dentro de você. Está dentro de cada um. De cada uma igreja do Senhor. De cada um filho amado. Não está dentro de um templo de 4 paredes, não. Não está lá no seu pastor, não. Porque muitos acreditam no Deus do pastor. No que o pastor diz, né? O que o pastor disser, acredita. Porque não examina as escrituras, né? Para ter o entendimento, buscar, pedir a Deus a revelação para Deus revelar, né? E o Senhor Jesus, né? Era necessário que ele padecesse, Jesus de Nazaré. Porque ele tinha que ir, tinha que passar por aquilo, ele veio para cumprir todos aqueles rudimentos e tinha que passar por aquilo para que o Espírito dele viesse. Como está falando aqui em João 16,7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, abençoado, como é que você está aclamando Jesus de Nazaré,
O homem da mão furada está passando por aqui. Ele não está passando por aqui, não. Ele não está passando em nenhum canto, porque ele já está dentro de você. Ele já faz morada dentro de você. Então creia que Deus é Espírito, né? Ele não é mais Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi a manifestação de Deus. Amém? Ele hoje é o Cristo ressuscitado. Ele era Jesus de Nazaré para aquele povo, para os judeus. Que ele veio para os dele, mas os deles rejeitaram. E hoje, né? Depois da morte de Cristo ali na cruz, após o ano 70, não há grego, não há judeu, nem gentio. Para Deus é um povo só. Ele diz na sua palavra: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Então você é um povo de Deus. Você é um povo eleito. Não precisa você estar dentro do templo, seguindo rudimentos. Pastor que se titula a pastore, se titula pastora, é título, é rótulos, né? É empresa com CNPJ. O fim deles é isso, lucrar, o fim lucrativo. Amém? Então desperta, porque dízimo é obra da lei. E Cristo aqui aboliu, em Romanos 10, 4 diz: Cristo pôs fim à lei. A lei de Moisés, que era para aquele povo, não para nós. Deus não quer nada, já nascemos salvos, eleitos, já somos batizados, né? Em Romanos 6, 3 diz: ou não sabe que todos fomos batizados na morte de Cristo, na cruz, a gente fomos batizados. Esse batismo de água, de coisa, não serve de nada. Amém, abençoado? Então, desperta para a verdade, porque era necessário que Cristo, né? Era necessário que Cristo padecesse. Jesus de Nazaré padecesse ali no dia das suas carnes. Por quê? Para vir o Consolador. Ele foi e deixou o Consolador. Ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Amém? Acho que vocês devem saber, já ouviram, né? Que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. E ele não é mais carne. Ele é espírito, ele está dentro de mim e de você. Então esse negócio de dizer: o homem da mão furada está passando por aqui. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor abençoado. Ele já teve compaixão de ti, ele já é contigo. Amém? Eu quero deixar aqui mais um versículo para encerrar, né? Para que os irmãos também venham meditar, venham refletir, que se encontra em Hebreus, capítulo 10, verso 19 ao 21, que diz assim: tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Amém, abençoado? Então, medita aí, reflete aí, porque ele teve ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ele abriu um novo e vivo caminho. Ele nos consagrou pelo véu, que é a sua carne, que foi esmordaçada ali na cruz. Ele abriu um novo e vivo caminho. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Não precisamos de intercessor, de mão de pastor, de mão de fulana, de cicrano, não. Viu? Porque você já tem a mão do Pai sobre você. Você está debaixo de toda a proteção do Pai. Divinamente você está debaixo da mão do Pai. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é a casa de Deus, abençoado, hoje? Eu e você. Você é a casa de Deus. Você que é a morada do Eterno, né? Porque eu frequentava um canto, quando eu chegava aí, a pastora sargentona dizia: você está no melhor lugar. Você está na casa de papai. Você está na casa de Deus. E hoje eu entendo que casa de Deus, casa de papai, sou eu. Eu sou o melhor da criação de Deus. Você é o melhor da criação de Deus. Você é um filho. Então creia. Creia que ele é teu pai. Creia que você pertence ao Cristo ressuscitado e ele habita dentro de nós, né? Através da sua morte ali na cruz, ele abriu um novo e vivo caminho, né? Ele morreu para estabelecer um novo pacto, uma nova aliança, o pacto da graça. O novo e vivo caminho aqui, como fala, né? Já nascemos livres de condenação, né? Já nascemos batizados, Romanos 6,3, que ou não sabe que todos quando foram batizados na morte de Cristo. Você não precisa estar tomando banho de água de piscina, de água de rio Jordão aí. Você não precisa disso, abençoado.
Já nascemos consagrados pela obra consumada. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então você está em Cristo Jesus, abençoado. Esse povo religioso, de sistema aí, doutrinário, faz separação dos filhos de Deus. Você entra dentro de uma sinagoga dessa, tá lá o altar, só fica lá os bichão, os senhores dos anéis, né? Os que tem os títulos, os que tem o rótulo, né? Que tem os diplomas de teólogo, né? Tem os diplomas para exibir, que sei mais do que tá no patamar, mais do que o que tá embaixo, né? Tem altar, aí tem uma mesa de oração que já é para aquelas diaconisas, um pouco que... Aí mais para trás tá as cadeiras dos irmãos, né? É a separação. E tem canto que separa, né? Tem igreja não, sinagoga por aí, que é homem de um lado, mulher de outro, criança de um lado, jovem de outro. É uma separação. Cristo está dividido? Por onde anda que é uma igreja ali, é um templo ali, é um templo acolá, um em cima do outro. É um povo dividido, porque não se une um Deus só. Deus é um só. Aí o Deus daquela pode isso, pode aquilo. O Deus daquela outra sinagoga não pode usar batom. Ah, o Deus daquela outra pode usar batom. Aí que Deus é esse? Que Deus fraco que vocês têm, abençoado, desperta para a verdade. Então, eu vou encerrar por aqui, né? Que eu vou já sair, ter um compromisso. Fica na graça e na paz de Deus, né? E até a próxima, né? Logo, logo trarei outra mensagem, assim que Deus colocar, né? Na direção, assim que Deus me der a revelação. Amém, abençoado? Porque eu não quero falar de mim mesmo, eu quero falar do que o Espírito Santo vem me revelando. Amém, abençoado? E eu louvo e agradeço ao Senhor porque Ele abriu a minha mente, né? O culto é racional, que nem fala lá em Romanos 12, né? O culto é racional, é na mente, é no entendimento, abençoado. Não é culto carnal, não. Amém? Não se opõe à obra de Deus, não, porque quando você está nessas práticas, você está sendo um Satanás, você está sendo um Pedro da vida. Porque Deus, Jesus disse, afasta de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás, estava se opondo à obra de Deus. E hoje é o que os crentes, os religiosos do sistema faz. Eles são Satanás, são diabos na vida do povo de Deus, né? São guias cegos, é um povo diabólico, na mente, carnal, que não entenda as coisas do espírito, só entenda da carne, o que convém a ele, o seu ventre. O Deus dele é o ventre deles, abençoado. Então, desperta para a verdade, né? Sai deste engano. Jesus não quer Deus, não quer teu dinheiro. Ele não precisa. Ele é dono do ouro e da prata, ele que nos dá a vida, respiração e tudo mais, abençoado. Deus está barganhando. Um Deus de toma lá da cá, um Deus que só faz se pagar um propósito, uma campanha, um dízimo, um valor X que o pastor... Só o que o pastor diz? O Deus do pastor, vocês acreditam? O Deus da Bíblia é o Cristo ressuscitado, que aqui diz: meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Vocês estão mortos. Vocês estão mortos, vocês não pertencem mais a Jesus de Nazaré. Vocês pertencem ao Cristo ressuscitado, o qual ressuscitou do meio dos mortos. Ele ressuscitou. Ele foi e deixou o Consolador. Está dentro de mim e de você, igreja abençoada. Então fica na graça e na paz. Melhor dia, melhor tarde, melhor noite. E até a próxima. Fica na graça e na paz. Vem para a graça você também. Amém? Abba, Pai.